Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia Scioli e eu tô aqui para conversar com vocês a respeito do direito de empresa. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de alguns aspectos do empresário. Então nós vamos falar a respeito das espécies de empresário. Nós vamos falar a respeito das condições para que alguém exerça uma atividade empresarial, né? Capacidade, proibição, impedimento. Nós vamos falar também das obrigações básicas dos empresários, né? Registro na junta comercial, escrituração de livros contábeis, enfim. E vou trazer também aqui algumas questões semelhantes àquelas que já caíram em concursos passados, só para que a gente veja como isso vem sendo pedido pelas bancas examinadoras. Tá bom, pessoal? Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro slide? Olha só. Direito de empresa, empresário, matéria muito gostosa. Vamos lá, olha. Então, a gente lembra que nós trouxemos para o Brasil a teoria da empresa, trouxemos para o nosso ordenamento a teoria da empresa seguindo o modelo italiano. E nesse sentido, seguindo o modelo italiano, nós não definimos empresa e definimos empresário. Então, antes da gente começar e tratar especificamente das espécies de empresários, vamos recordar o conceito legal de empresário? Eu trouxe aqui um slide para vocês, para que a gente possa recordar juntos. Olha só, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, palavra importante, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, não é isso? E aí, esse artigo ele também traz um parágrafo único. E nesse parágrafo único, o legislador inseriu uma situação de exceção. Então, profissionais que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, esses profissionais, mesmo que eles tenham colaboradores, eles não são considerados empresários, a não ser, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Vocês se lembram o que é isso? Vocês se lembram? Elemento da empresa. Então, eu vou dar um exemplo para que vocês se lembrem. O médico tem a clínica dele, tem a secretária, tem lá os colaboradores, e ele exerce a atividade, né, da medicina propriamente dita, né, faz os atendimentos médicos, enfim. Nesse momento em que ele está trabalhando dessa forma, ele é empresário, pessoal? Não, não é. A situação é exatamente a situação de exceção do parágrafo único do 966. Não obstante, esse médico, ele resolve convidar os colegas dele para trabalharem na clínica dele. Então ele vai, convida colegas, compra lá uma máquina de ultrassonografia, uma máquina de raio-x, e aí ele passa a organizar o aparato dele produtivo. Então ele passa a ver a parte financeira, de mão de obra, lembra disso? Os insumos, né? A parte tecnológica, ele passa a cuidar, organizar o aparato produtivo dele. Bom, nesse momento, pessoal, a atividade dele, a atividade fim, foi descentralizada. Existem outros médicos lá fazendo atendimento. Então, e esse médico está cuidando do aparato produtivo. Nesse momento, a profissão dele passou a ser um elemento da empresa. E nesse momento, ele passa a ser empresário, tá bom? Então, só para a gente recordar. Bom, a gente pode extrair da própria lei, né, do caput do 966, alguns requisitos para qualificar um profissional como empresário. Vamos lembrar disso? Vamos recordar? Olha só. Profissionalismo, e toda vez que vocês lerem, né, o profissionalismo, vocês devem se recordar, se lembrar da habitualidade, da pessoalidade no sentido da assunção de riscos e do monopólio de informações, que foi aí uma contribuição importante do professor Fábio Lyoa Coelho, né? Também a gente tem que ressaltar aí a organização. Lembra que nós falamos do aparato produtivo? Olha aí, olha, os 4 fatores primordiais, o capital, a mão de obra, né, a tecnologia e os insumos, mas esses não são os únicos 2 requisitos que a gente extrai do caput do 966, tem mais 2, olha só. O exercício de atividade econômica
que é o empreendimento propriamente dito, e aí lembrando que quem empreende busca lucro. Então não se esqueçam disso. Quem empreende busca lucro. Trabalho voluntário não é trabalho empresário, tá bom? E, além disso, é claro que tem a produção de bens e de serviços, a fabricação de mercadorias, prestação de serviços e o comércio. Bom, pessoal, feita essa breve recordação, vamos pensar então o que a nossa legislação traz a respeito das espécies de empresários. Bom, o Código Civil tratou desse assunto e ele definiu que os empresários podem ser individuais ou eles podem ser coletivos. Quando é que eles serão individuais? Quando eles estiverem exercendo a atividade empresarial sem a colaboração de sócios, individualmente. Fácil, né? Quando que eles vão ser coletivos? Quando eles estiverem praticando as atividades empresariais por meio de uma sociedade empresária, tá bom? Então, aí no slide que eu vou colocar para vocês novamente, eu até indiquei os artigos da lei e também indiquei aí a Lei 12.441, que alterou o Código Civil e que trouxe, então, uma figura especial de empresário individual. Então, continuando aqui as espécies de empresários, e até porque eu falei da Lei 12.441, os empresários individuais, eles podem ter responsabilidade ilimitada ou responsabilidade limitada, que foi a alteração trazida aí pela Lei 12.441. E essa lei, ela criou a figura da EIRELI ou EIRELI, que é exatamente o empresário individual com responsabilidade limitada. O que significa eu dizer responsabilidade ilimitada ou responsabilidade limitada? Isso significa dizer que uma espécie de empresário, aquela que tem responsabilidade ilimitada, que o patrimônio pessoal do empresário responde pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, o que não acontece na responsabilidade limitada. E o Código Civil ainda criou outras duas figuras de empresários individuais. Sobre uma delas nós até falamos num encontro anterior, que é o empresário individual rural. Lembra que nós falamos que o Código Civil, por conta da importância do agronegócio, da agroindústria, ele trouxe essa possibilidade de que o produtor rural ele se registre na junta e assim ele exerça atividade empresarial, então ele fique submetido ao regime jurídico próprio do direito de empresa. Então, essa é a importância da gente definir, pessoal, se aquele profissional ele exerce uma atividade empresarial ou uma atividade civil, para a gente saber qual o regime jurídico aplicável, quais são os princípios, quais são as características, não é isso? Então, o direito civil, ele trouxe para a gente duas figuras, né? A figura do empresário rural, ele pode, é facultativa a inscrição dele, e do pequeno empresário, que tem ali o conceito na Lei 123 de 2006, e nós vamos conversar sobre essa lei oportunamente. Só para que vocês saibam, o pequeno empresário ele tem tratamento diferenciado, um tratamento favorecido, seja com relação à tributação, seja com relação à escrituração, à própria forma de registrar na junta, ele tem um tratamento favorecido, mas esse assunto vai ser objeto de uma outra conversa nossa, tá bom? Bom, então vamos lá. Só para que vocês, então, fixem. Espécies de empresários. Os empresários podem ser individuais ou coletivos, ok? Os individuais podem ter responsabilidade limitada ou ilimitada, certo? E, além disso, existem mais outras duas espécies de empresários individuais. O rural, pequeno produtor rural, né? Porque normalmente, os empresários rurais são produtores maiores, mas existe a possibilidade, né? O Código trouxe essa possibilidade no 971 e também o pequeno empresário. E o pequeno empresário nós vamos cuidar dele oportunamente, tá bom, pessoal? Então, vamos passar para as condições. A gente já sabe quais são os requisitos que nós lembramos
agora há pouco os requisitos para que um profissional se qualifique como empresário, mas também existem condições para que um profissional possa ser empresário. Condições. Então vamos ver o que a legislação traz a respeito do assunto? Olha, pessoal, até fazendo um parênteses, antes da gente entrar nesse aspecto das condições, só para reforçar, muito importante a leitura da legislação. Muito importante que vocês tenham aí ao lado de vocês, na escrivaninha, na mesa de estudos, o Código Civil e a legislação extraordinária. Para que a gente possa, fazendo a leitura, a gente vai gravando os conceitos e vocês vão ver que muitas questões que caem nos concursos são respondidas só com a lembrança da leitura do texto da lei. Então vamos ver? Olha só. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. Olha só, eu vou indicar aí para vocês, pleno gozo da capacidade civil, eu vou indicar que vocês leiam os artigos 3º, 4º e 5º lá do Código Civil, para que vocês, no comecinho, né, para que vocês se recordem da capacidade civil, quem é plenamente capaz, quem é relativamente capaz, né? Então, quem é absolutamente incapaz, é importante que vocês se recordem desses conceitos, tá bom? Mas aqui, para nós, vamos falar que a pleno gozo da capacidade civil, a pessoa natural adquire aos 18 anos, não é isso? Bom, podem exercer atividade empresária aqueles que já tiverem, então, pleno gozo da capacidade civil e aqueles que não forem legalmente impedidos. Então, existem duas condições aí importantes: pleno gozo da capacidade civil e a ausência de impedimento. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da capacidade civil. Será que é necessário pleno gozo sempre para o exercício da atividade empresarial, pessoal? O legislador fez uma ressalva a esse respeito. Lá no artigo 974, se você está aí com o seu Código Civil aberto, dá uma olhadela lá, o legislador fez uma ressalva, falou assim, olha, em regra, para o exercício da atividade empresarial, é preciso que a pessoa seja plenamente capaz, em regra, mas isso apenas para o início. Essa é a exceção, apenas para o início da atividade empresarial. Vocês devem se lembrar que o direito empresarial ele tem princípios e tem características próprios, né? Isso constitui o regime jurídico, né, do direito empresarial. E dentre esses princípios, vocês devem se recordar que existe o princípio da preservação da empresa, que decorre até do princípio da função social da empresa. Vocês lembram disso? Olha só, pelo princípio da função social da empresa, toda empresa tem que promover o desenvolvimento. Não só o desenvolvimento econômico e o lucro do empresário, não. Tem que trazer desenvolvimento para a sociedade, desenvolvimento econômico, social, cultural para a sociedade. Vocês lembram disso? Isso faz parte, né, dos princípios que regem o direito empresarial. E até por conta disso, existe o princípio da preservação da empresa, ou seja, os conflitos que vão aparecer ao longo, né, do negócio jurídico, deve se buscar a resolução do conflito da melhor forma possível para que a empresa seja preservada, exatamente porque a empresa tem uma função social. Tem uma função no desenvolvimento econômico da sociedade, no desenvolvimento cultural, social. Então, foi pensando nisso que o nosso legislador falou, epa, para começar uma atividade empresarial, a pessoa ela precisa ter capacidade plena. Mas situações existem que determinam que seja imperativo, que seja muito importante que a empresa seja preservada e continue as suas atividades. Então, nessas situações que nós vamos ver agora, nessas situações, o relativamente incapaz, ele pode dar sequência à atividade empresarial. Vamos ver, então?
Olha, vou colocar o slide de novo. Para o exercício da atividade empresarial, em regra, é necessário que o empresário tenha capacidade plena, apenas para o início da atividade, apenas para o início, porque o empresário que não seja absolutamente incapaz, a pessoa que não seja absolutamente incapaz, em algumas situações pode dar continuidade à atividade empresarial. E além disso, também a pessoa não pode ter nenhum impedimento, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então vamos pensar agora na situação da capacidade. Olha só, vou colocar um slide aqui para vocês. Olha só. Apenas para o início da atividade empresarial é essencial a capacidade civil plena. Isso significa dizer que o incapaz menor de 16 anos ou o interdito, aquele que já desenvolvia, já exercia uma atividade empresarial e foi interditado, nessas situações, então o menor de 16 e o interdito, representado ou assistido, ele pode continuar o exercício da atividade que ele já vinha exercendo enquanto ele era capaz, ou que era exercida pelos seus pais, ou que era exercida pelo autor de uma herança. Tá bom, pessoal? Então, nessa situação, no recebimento de uma herança, né, numa sucessão, o menor pode continuar exercendo a atividade empresarial. Tá bom? Então vamos colocar aqui o slide de novo para que vocês vejam e se recordem do artigo 974, tá bom? Então olha só como é que isso pode cair em concurso. Vejam bem. O incapaz poderá, após reconhecida judicialmente sua incapacidade, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança? Fácil, né, pessoal? Para quem lê o artigo 974, está fácil, porque esse é o texto do caput do 974, não é isso? Vamos lá? Olha só, o empresário que se tornar absolutamente incapaz pode continuar a empresa? Pode, né, pessoal? Pode, tá aí no 974. O incapaz pode iniciar a atividade empresarial? Aí não, né, pessoal? Nós já vimos pelo 972 e pelo 974 que uma das condições é a capacidade para que se inicie uma atividade, o exercício de uma atividade empresarial, tá bom? Vamos ver mais um slide? Olha só. A incapacidade superveniente, pessoal, ela pode ensejar, conforme nós falamos agora, que o incapaz adquira condições para ser empresário. Não é isso? Mas essa situação, ela é automática? Vocês acham que é automático? Então, eu sucedi, né, teve lá a morte dos meus pais, eu sou sucessor, eu sou herdeiro, eu sou incapaz, automaticamente eu já posso exercer minha atividade empresarial? Não, pessoal, não é assim que funciona. É preciso que exista a autorização judicial. E essa autorização judicial, né, vai haver um alvará, vai ser expedido um alvará por um juiz, e essa autorização judicial precisa ser registrada na junta comercial, para que ela tenha validade, tá bom? Lembrando que essa autorização judicial, esse alvará que é expedido, ele pode ser revogado a qualquer tempo, tá bom? Bom, o incapaz, então, para que ele possa exercer a atividade empresarial, primeiro, ele precisa ter autorização judicial, ou seja, não é automático, precisa de um procedimento jurídico, né, judicial. Ele precisa estar representado, se ele for incapaz absolutamente, ou assistido, se a incapacidade for relativa. E tem mais uma questão que é muito interessante. Existe uma preocupação do legislador em proteger o patrimônio do incapaz. Então, foi criado o patrimônio de afetação. Quando o juiz ele vai conceder o alvará, a autorização para que esse incapaz possa exercer a atividade que ele exercia quando ele era capaz, ou que ele recebeu aí numa herança, né, que ele sucedeu, o juiz ele pode
ele deve, né, verificar o patrimônio que esse incapaz já tinha antes do início do exercício e ele faz o que a gente chama de patrimônio de afetação. Ele separa e fala, olha, esse patrimônio aqui, que já era do incapaz, antes dele começar a exercer a atividade, ele não vai responder pelas obrigações da atividade empresarial. Ele continua sendo do incapaz. Esse patrimônio é um patrimônio afetado. Esse incapaz está protegido com relação a esse patrimônio, tá bom? É isso que diz o parágrafo 2º do artigo 974, tá bom, pessoal? Então, isso é o patrimônio de afetação. Então, vamos ver aqui algumas questões. Olha só. Olha só. A continuidade da atividade empresária na forma do parágrafo 2º do 974 do Código Civil é automática? Bom, a gente acabou de ver que não, que a primeira das condições é que exista uma autorização judicial, é que seja expedido um alvará, que vai até proteger o patrimônio do incapaz, não é isso? E ele tem também que estar representado ou assistido, se a incapacidade dele for absoluta ou relativa, enfim. Então, importante que vocês saibam que a continuidade do exercício da atividade empresarial, ela não é automática para o incapaz, tá bom? Se exige um procedimento judicial. Olha só, pessoal. E o sócio incapaz? Pessoal, vamos lá. Sócio é empresário? Não. Empresário é aquele que exerce atividade. Lembra que nós acabamos de ver no 966 profissionalmente, né? Não, sócio não é empresário. Então, para a situação do sócio incapaz, o legislador também se preocupou com isso. E ele inseriu no 974 um dispositivo específico para o sócio incapaz. Lá nesse dispositivo específico, ele vai falar, olha, uma atividade empresarial pode sim ser desenvolvida, ser exercida por uma sociedade, e nessa sociedade pode existir um sócio incapaz. Mas que para que isso exista, é preciso que algumas condições sejam adimplidas. Quais são essas condições? Então, vamos ver quais são as condições para que uma sociedade possa contemplar um sócio incapaz. Pessoal, é importante que essa sociedade tenha o capital totalmente já integralizado. Esse sócio incapaz, ele tem que ser representado ou assistido. E mais, o sócio incapaz não pode ser administrador. Ele não pode gerir a empresa. Tá bom, pessoal? Tá bom? Sócio não é empresário. Tá bom? Vamos lembrar sempre disso. Bom, então vamos resumir o que nós falamos até agora a respeito do incapaz. Vamos lá? Olha só. Resumindo, poderá o incapaz, por meio de representante, devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto ele era capaz, no caso de interdição, né? Ou pelos seus pais, ou por um autor da herança. E nesse caso, é necessário que tenha uma autorização prévia judicial, né? E o juiz vai olhar aí as circunstâncias, os riscos da empresa, a conveniência, né, de continuar a empresa. E aí o juiz concede e ele pode revogar também, né, a qualquer momento essa autorização, tá bom? E ele vai proteger, nesse alvará, vai haver então uma proteção ao patrimônio do incapaz. Olha só, é isso que diz o nosso legislador, que não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão, desde que estranhos ao acervo, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. É o patrimônio de afetação. Então, lá no alvará, o juiz vai discriminar aquele patrimônio que o incapaz já possuía antes de começar a exercer a atividade empresarial, de forma a proteger o patrimônio desse incapaz. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma das condições. Né? A primeira condição para o início do exercício da atividade empresarial, lembrar da capacidade plena, sabendo que é possível
que um incapaz possa dar continuidade ao exercício da atividade empresarial, consideradas aí algumas circunstâncias e condições especiais, tá bom? Bom, mas eu não falei para vocês que existiam duas condições. A primeira era da plena capacidade e a segunda era da ausência de impedimento, de proibição. Vamos ver? Olha só, pessoal, olha só o que esse slide está falando. Uma das condições é a plena capacidade, não é? A outra condição é a ausência de impedimento. Ausência de impedimento. Ué, mas existe impedimento para que alguém seja empresário? Para que algum profissional seja empresário? Claro que existe, pessoal. E aí por diversas questões, né? Então, existem muitas vezes a tutela do próprio serviço, de um próprio serviço que está sendo conduzido, né? No caso, por exemplo, do serviço público. Outras vezes existe a tutela dos credores e de terceiros que se envolvem com esse empresário. Então, que nós vamos ver, por exemplo, no caso de um empresário que teve a falência decretada, enquanto ele não cumprir todos os seus requisitos, né? E outras vezes existe a tutela da própria sociedade. Então, vamos dar uma olhadinha nas situações de impedimento para que um profissional, para que uma pessoa seja empresária, tá bom? Olha só. Primeiro eu trouxe para vocês essa situação dos cônjuges. Então, cônjuges podem ser sócios, mas até para que não exista fraude, né, o legislador cuidou de disciplinar e ele falou o seguinte, que os cônjuges casados, né, em regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória, não podem ser sócios entre si com terceiros, tá bom? Então existe uma vedação e aí é exatamente para coibir eventuais fraudes. Também trouxe o legislador trouxe aí uma questão especial com relação aos portugueses, né? Então, os portugueses, eles, no gozo dos seus direitos e obrigações, eles podem requerer a inscrição como empresários aqui no Brasil, mas existem algumas situações que são excetuadas, né? Então, atividade jornalística, de radiodifusão, tá bom? Então, existe aqui uma situação de exceção. Eu trouxe aqui para vocês também a situação dos leiloeiros. Olha, tem um decreto que ainda está vigindo, que é lá da década de 30 do século passado, mas esse decreto que está vigindo, ele proíbe os leiloeiros de comercial de constituir sociedades. Então, como era regido por antes da gente inserir no nosso ordenamento o direito de empresa, a teoria da empresa, então os leiloeiros são proibidos de ser empresários. Eles não podem exercer atividade empresária. E eles não podem constituir sociedade, eles não podem estar inseridos numa sociedade como sócios, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar mais para frente, existe um ato, uma instrução normativa que envolve aí as juntas comerciais e que diz que eles podem se registrar como empresários, mas se eles se registrarem, eles vão ser descadastrados imediatamente, porque existe a proibição neste decreto da década de 30, tá bom, pessoal? Então, os leiloeiros não podem ser empresários, não podem ser sócios de empresas, tá bom? Bom, vamos ver mais, olha só, trouxe mais um slide aqui para vocês. Impedimentos para ser empresário ou sócio administrador. Então, existem algumas categorias de profissionais, existem algumas situações específicas, até de tutela da própria sociedade como um todo, em que o legislador optou por vedar, por proibir que aquela pessoa seja empresária. Então vamos ver, por exemplo, quem foi condenado e na condenação exista um impedimento específico, né? Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas, os condenados, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Essas pessoas não podem ser empresárias, tá bom? Também não podem ser empresários aqueles que foram condenados por crime falimentar, por prevaricação,
por suborno, por concussão, peculato, por crimes contra a economia. Tem uma palavra errada aí nesse slide, né, pessoal? Desculpa. Bom, mas essas pessoas não podem ser empresários e nem sócio-administrador. Nem sócio-administrador. Também não podem os magistrados, os membros do Ministério Público, também não podem. Olha, a função jurisdicional ela é incompatível com o intuito de lucro do empresário. Então, por conta disso, isso levou aqui o legislador, e aí isso está em legislação extravagante, não está no Código Civil, está em legislação extravagante, nos próprios regimentos e leis orgânicas, né, das carreiras da magistratura e do Ministério Público, na própria lei orgânica está lá indicado que ele não pode exercer atividade empresarial, tá bom, pessoal? Vamos ver mais. Os agentes públicos, né, e servidores públicos também não podem ser empresários e nem administradores, né? Não podem, não podem. Então, por exemplo, os auditores fiscais da Receita Federal, como eu, nós não podemos ser empresários e nem podemos ser administradores de empresa. Só é permitida a participação aí como acionista, cotista, né? Os falidos não reabilitados, ó, que eu comentei agora há pouco com vocês, os falidos não reabilitados, também enquanto não tiver a reabilitação, eles não podem ser empresários e nem administradores. Tá bom, pessoal? Olha só, tem mais. Deputados e senadores. Deputados e senadores, se eles estiverem contratando com a administração pública, né, mantendo relações com pessoas jurídicas de direito público, também não podem ser empresários. E aí eu trouxe para vocês também a situação novamente dos leiloeiros, né, que não podem ser empresários nem sócios administradores, nem sócios, eles não podem compor sociedade. E apesar disso, tem aí uma IN do Departamento de Registro Empresarial e Integração, dizendo que eles podem se inscrever nas juntas comerciais. Mas qualquer inscrição que eles façam nas juntas comerciais pode ser imediatamente cancelada, deve ser imediatamente cancelada, exatamente pelo fato de que eles não podem ser empresários, tem uma vedação, não podem ser empresários e também não podem ser sócios. Olha só, pessoal, os militares, os despachantes aduaneiros também têm vedação para que eles sejam empresários ou sócios, tá bom? E também aqui, olha, prepostos, que nós vamos ver mais para frente, né, que são auxiliares aí dos empresários, os prepostos. Os estrangeiros, pessoal, os estrangeiros, tem aqui algo interessante. Os estrangeiros não residentes no Brasil, eles não podem ser empresários, né? E os estrangeiros com visto provisório na condição ali de temporariedade, se ele for admitido temporariamente em regime contratual, ele pode. Mas existe essa situação, tá, pessoal? Olha, com visto provisório, aí existe uma tutela até para os credores, né? Para os terceiros que se envolvem. Como é que eles vão conseguir depois executar fazer eventual liquidação aí dessa empresa? Então, toda essa dificuldade, por conta disso, existe esse impedimento, tanto para ser empresário como para ser sócio administrador. E aí trouxe ainda para vocês esse dispositivo, que é um dispositivo que a gente extrai da CLT. O empregado, quando ele faz negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, quando constitui ato de concorrência com a empresa, né? Aí a tutela é uma tutela à sociedade, né? Lembra que eu falei para vocês que os impedimentos e as proibições, eles estavam muito ligados ou à tutela do próprio serviço, né? Como, por exemplo, é incompatível com a jurisdição o exercício de uma atividade empresarial. É incompatível com o serviço público o serviço de uma atividade empresarial. Então, existe a tutela aí do serviço, mas também é incompatível, também é necessário tutelar os credores e terceiros, por exemplo, no caso de um estrangeiro que não é residente no Brasil, né? E que não tem aí um contrato, um regime
contratual, um visto provisório para trabalhar aqui. E também fica muito complicada a situação, bom, enfim, os prepostos, né, na qualidade de que eles atuam em nome do empresário, então aí existe uma tutela maior, uma tutela social, enfim, sempre existe um bem a ser tutelado e para que existam os impedimentos e as proibições estão em legislação extravagante, tá bom? Bom, deixa eu trazer algumas questões aqui para vocês. Os chefes do Poder Executivo. Os chefes do Poder Executivo podem ser empresários? Bom, tem divergência na doutrina a respeito desse assunto, porque a legislação ela não fechou, ela não disse propriamente que eles não podem ser empresários. Mas não faz sentido que eles possam, né, a bem do próprio serviço público. Então, existem alguns doutrinadores que dizem, olha, na medida em que não houve uma vedação da lei, uma proibição expressa da lei, os chefes do Poder Executivo podem ser empresários, porque a gente não pode usar da analogia para restringir. Não obstante, essa não é a doutrina majoritária, tá? O entendimento que prevalece é no sentido de que eles não podem ser empresários. Os chefes do executivo não podem ser empresários, tá bom, pessoal? Vamos lá? Delegado de polícia. Delegado de polícia, seja delegado de polícia federal ou estadual, também eles não podem ser empresários e existe vedação nas leis orgânicas deles, inclusive com penalidades administrativas, né? Os cônsules podem ser empresários? Olha, o Regulamento de Serviço Consular Brasileiro diz que há restrição para os cônsules nos distritos ou localidades que eles atuarem, salvo se não remunerados. Se não remunerados, pessoal, isso aí é porque esse regulamento é muito antigo, né? A gente sabe que está dentro da condição do empresário buscar o lucro, buscar a remuneração. Então, os cônsules nos distritos ou localidades, que eles atuem, eles não podem ser empresários, tá bom, pessoal? E os médicos? Os médicos, nós já vimos que os médicos, em regra, podem ser empresários. Mas existe uma situação específica no decreto lá de 1932, também, que proíbe que os médicos sejam ao mesmo tempo farmacêuticos. Então, essa é a única situação dentro dessas proibições a empresariar que envolve os médicos, né? A proibição de que ele seja médico, empresário na área de medicina e farmacêutico ao mesmo tempo. Pessoal, vamos lá. E o devedor do INSS? Olha só, existe uma vedação na lei. Então, o devedor do INSS é aquele que não recolhe as contribuições durante o seu tempo de trabalho, né? E ele é chamado assim pela Previdência Social. E a Previdência Social, então, a legislação que rege, né, a Previdência Social, então, proíbe o devedor do INSS de ser empresário, tá bom, pessoal? Bom, olha só, o impedido que desrespeitar a proibição de exercer atividade comercial e empresarial estará sujeito a consequências de natureza administrativa e de natureza penal. Realmente, você não encontra no direito de empresa uma sanção específica, mas existem consequências importantes àquele que esteja impedido e que exerça atividade empresarial. Consequências tanto administrativas, das próprias carreiras, né, quanto consequências penais também. E mais uma coisa, aquele que está impedido não pode alegar o impedimento para se desincumbir das suas obrigações, das obrigações que foram assumidas no exercício da atividade empresarial. Isso é bastante importante e veio aqui, o legislador fez constar esse dispositivo no artigo 973 do Código Civil. Então, aqui no artigo 973, o legislador fez inserir a previsão no sentido de que a pessoa legalmente impedida não pode alegar o seu impedimento para fim de não responder, para a finalidade de se eximir das obrigações contraídas pela atividade empresarial, tá bom?
A doutrina, isso é bastante interessante, esse slide que eu trouxe para vocês, olha, vejam só. A doutrina, ela estabelece uma diferença com relação a essas duas condições, a da capacidade e a do impedimento, e a doutrina fala o seguinte, olha, quando o legislador, ele estabeleceu, então, a proteção do incapaz, ele quis afastar os riscos inerentes à atividade econômica do incapaz, ele quis proteger o incapaz. E quando o legislador trouxe as situações de impedimento ou de proibição, ele buscou a tutela do interesse público, a tutela das pessoas que se relacionam com o empresário. Tá? É isso que está escrito aqui nesse slide que eu apresento para vocês. Bom, vamos dar sequência então? Então, nós vimos até agora, pessoal, nós vimos até agora que existem espécies, né? Existem espécies de empresários e existem condições para que uma pessoa possa ser empresária. Então, as espécies, empresários individuais ou coletivos, dentre os individuais tem os de responsabilidade limitada e ilimitada, existem também os empresários rurais e os pequenos empresários, e também nós vimos que existem condições que são relativas à capacidade plena para iniciar uma atividade empresária, lembrando que o incapaz pode continuar a atividade empresária. E nós vimos também que existem situações em que o legislador aponta impedimentos, proibições a que determinadas pessoas exerçam a atividade empresarial, seja porque estão protegendo o serviço público, seja porque estejam protegendo os credores, terceiros, enfim, porque exista uma proteção à sociedade. Então, existe uma tutela pública que fundamenta esses impedimentos e essas proibições. Mas eu disse para vocês que nesse dia de hoje nós íamos falar também das obrigações. Existem obrigações, os empresários, eles têm deveres. Então, vamos dar uma olhadinha nesse assunto? Olha só. Os empresários, eles estão sujeitos a obrigações por conta, então, para que eles possam se valer do regime jurídico especial e empresarial, né? Para que eles possam pedir falência, nós vamos ver isso numa outra conversa, mas para que eles possam requerer falência de terceiros, sua própria recuperação judicial, entre outras coisas, para que eles possam se inscrever no CNPJ, enfim, para que eles possam se valer do regime jurídico especial do direito de empresa, eles precisam cumprir determinadas obrigações. E quais são essas obrigações, pessoal? Quais são? Olha só, a primeira delas, e muito importante, é o registro na junta comercial. Muito importante o registro na junta comercial. Depois, eles precisam também, os empresários, precisam manter uma escrituração regular dos seus negócios. E, além disso, os empresários, eles precisam fazer o levantamento dos seus demonstrativos contábeis regularmente. Então, são essas 3 obrigações que os empresários estão submetidos para que eles possam estar inseridos no regime jurídico próprio do direito empresarial. Caso contrário, eles terão consequências e ficarão impossibilitados de exercer e de se enquadrar nesse regime jurídico próprio, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito do registro na junta comercial. Vamos lá, olha só. Quanto aos efeitos dos registros públicos em geral, o que nós temos? O primeiro efeito do registro na junta é o efeito constitutivo. Então, o registro na junta faz nascer a personalidade jurídica. Não é o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que nós conhecemos como CNPJ, lá na Receita Federal, que faz nascer a personalidade jurídica. É o registro na junta comercial. E aí, eu faço só um parênteses, que eu trouxe aqui no slide para vocês, que no caso do empresário individual com responsabilidade ilimitada, nesse caso, pessoal, nós vamos ver isso numa outra oportunidade, mas nesse caso,
esse empresário individual, ele não tem personalidade, ele não exerce a atividade dele empresarial por meio de uma personalidade jurídica. Ele exerce a atividade dele empresarial como pessoa física, como empresário individual com responsabilidade ilimitada. Tá bom, pessoal? Bom, desculpa, pessoal, deixa eu só tomar um golinho de água. Além do efeito constitutivo, tem também o efeito comprobatório. É o registro na junta que o empresário vai poder usar para comprovar a existência, a veracidade da empresa, da atividade que ele está desenvolvendo, tá bom? Então é muito importante que ele faça o registro. E além disso, tem também um terceiro efeito, que é o efeito de dar publicidade. Então, entende-se que a partir do ato do instrumento registrado, com raras exceções, então que esse registro passa a ser de conhecimento público, conhecimento de todos, interessados e não interessados, da existência daquela personalidade jurídica. Então vejam como é importante o registro na junta, né? E até falando um pouquinho sobre as juntas comerciais e sobre o sistema de registro na junta, a junta tem 3 atos, que são os atos importantes para a junta, que são o arquivamento, a matrícula e a autenticação. Esses são os 3 atos da junta. E vocês vão ver aqui mais um pouco, eu até vou falar para vocês que alguns doutrinadores dizem que registro na junta é o gênero e que esses atos são as espécies de atos que a junta promove para fazer o registro, tá bom? Então vamos lá, o primeiro deles, eu falei para vocês no slide, né? Eu pus o arquivamento, a matrícula e a autenticação. Então vamos lá, deixa eu achar aqui o slide para vocês e eu vou falar exatamente o primeiro deles. Eu vou falar da autenticação. Olha só, pessoal, autenticação. Os instrumentos de escrituração da atividade empresarial devem ser apresentados para juntas a fim de serem autenticados, e assim eles passam a ter valor probante. E aí vocês devem se perguntar, mas puxa, hoje em dia, como é que isso é feito? Porque a gente sabe que existe um sistema eletrônico de escrituração, né? Que é o SPED. Então, eu tenho que imprimir tudo, levar na junta, autenticar, não faz muito sentido, né? Por conta disso, há um decreto que foi publicado em 2016, está aí no slide indicado para vocês. Esse decreto, ele determina que o recibo de entrega da escrituração no SPED, ele sirva como autenticação da junta, tá bom? Então é isso, hoje eu não preciso mais levar lá a escrituração para autenticar na junta, basta que eu encaminhe a minha escrituração para o SPED e aí o recibo desse encaminhamento é suficiente para esse ato de autenticação, tá bom, pessoal? Além disso, tem a matrícula, né, que alguns profissionais necessitam para exercer suas atividades, e é também um ato da junta comercial, né? Ato aí dos leiloeiros, então lembrar que leiloeiro não pode ser empresário, não pode fazer parte de sociedade, né? Mas então, os atos de inscrição dos leiloeiros, dos tradutores públicos, dos intérpretes, né? Dos administradores de armazéns gerais, esses profissionais, eles fazem uma matrícula na junta comercial, esse ato chama matrícula, para que eles possam exercer suas atividades, tá bom? E além da autenticação e da matrícula, tem mais um outro ato, né, que eu falei para vocês, que é o ato do arquivamento, que é o ato principal da atividade de uma junta comercial. Porque o ato do arquivamento, ele engloba a maior parte dos atos de registro das empresas. Então, quando eu penso em arquivamento, quando a empresa vai ser constituída, eu vou lá registrar, né, na junta comercial e a junta promove um arquivamento. Da mesma forma, quando tem uma alteração, uma dissolução, extinção, todos esses atos são arquivados. Esse é o nome técnico, tá? Arquivário. Então, registro como gênero, registro na junta e os atos da junta comercial, autenticação, matrícula e arquivamento. Tá bom, pessoal? Bom,
Vou trazer algumas questões aqui para vocês, olha só. Pergunta-se: os atos do registro de empresa praticados pelas juntas comerciais são em sua totalidade a matrícula e o arquivamento dos atos empresariais? Vocês já sabem essa resposta, né? Não, né, pessoal? Faltou a autenticação, não é isso? Faltou a autenticação. Tem uma lei específica que trata desse assunto, que é a Lei 8.934 de 94, tá bom? O registro compreende a matrícula dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros, administradores. Se você pensa no registro como gênero, sim, né? Porque esses profissionais, eles fazem a matrícula lá na junta comercial, como nós acabamos de ver, não é isso, pessoal? Bom, vamos dar sequência, então. Quem está dispensado desse registro? Quem está dispensado? Vocês se lembram? Os produtores rurais, né? Os produtores rurais, eles podem ou não se registrar nas juntas comerciais. É facultativo para eles, tá bom? Então, só para lembrar vocês que é facultativo. Além da junta comercial, ela ser responsável pelo registro que comporta esses 3 atos, é muito interessante porque a junta comercial também é responsável pelo assentamento de usos e práticas mercantis. Olha só, e as juntas comerciais, elas podem fazer assentamento de usos e práticas mercantis independentemente de qualquer provocação. Elas podem fazer de ofício. Não é interessante, pessoal? É muito interessante, né? Bom, então, vamos ver aqui se o empresário, pessoal, se o empresário, ele deixar de elaborar, deixar de escriturar, deixar de autenticar documentos de escrituração contábil, que é uma obrigação, ele, além de outras consequências que ele terá e que nós vamos ver, né, as consequências lá do empresário irregular, numa outra oportunidade, ele poderá ter apuração de crime, pessoal. Olha isso, vou trazer aqui para vocês. É o artigo 178 da Lei de Recuperação Judicial. Ela traz essa tipificação deste crime, deixar de elaborar, escriturar ou autenticar antes ou depois de sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil e de escrituração contábil obrigatórios, pena de detenção de 1 a 2 anos. Olha isso, como é interessante, né? Como é importante manter a escrituração. Pessoal, quando nós tratamos das espécies de empresários, nós não falamos de empresários casados, não é isso? Nós falamos de empresários individuais e coletivos, e aí os individuais com subespécies, não é? Mas o legislador se preocupou com os empresários casados e ele trouxe aqui alguns dispositivos que eu quero comentar com vocês. Vamos ver que dispositivos são esses? Olha só, pessoal. O 978. O empresário casado pode, sem necessidade da outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alterar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Ou seja, o empresário pode alienar. Sem a necessidade de outorga, qualquer que seja o regime de bens. Bom, mas ele tem que registrar isso, está no 979, ele tem que registrar isso na junta comercial. Quando a gente lê registro público de empresas mercantis, a gente tem que ler junta comercial, tá bom? E a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros antes de que eles sejam averbados no registro público de empresas mercantis, ou seja, na junta comercial. Olha que interessante. Olha aqui, pessoal. O empresário individual casado não constitui uma espécie de empresário, mas o Código Civil trouxe dispositivos
a respeito desse assunto. E olha que interessante, que já caiu em concurso. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real? Então, para você que já leu o artigo 978, tá fácil, né, pessoal? Tá fácil. Ele pode. Então, quando a gente, sem fazer a leitura desses artigos do Código Civil, a gente pode se confundir, porque normalmente, né, com alguns regimes de bens, eles pedem a outorga, como a comunhão total de bens, pediriam a outorga, mas nesse caso o legislador determinou que não, que ele pode alienar e pode gravar de ônus real os bens que integram o patrimônio da empresa sem a outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens. É o que está escrito aqui nesse slide para que vocês fixem essa matéria. Olha só, pessoal, vamos lá. Olha só o que eu trouxe para vocês. Não há para o empresário individual distinção entre o patrimônio pessoal e o da empresa. Verdade. Principalmente, né? E aí falando com responsabilidade ilimitada, né? Não há. Então, no caso da responsabilidade ilimitada, o patrimônio pessoal responde também pelas obrigações no exercício da atividade empresarial. Então, olha essa pergunta. Alienação de imóveis relacionados ao exercício da atividade empresarial requer a outorga do cônjuge quando o regime de casamento for o de comunhão universal de bens? Nós acabamos de ver que não requer essa outorga. Olha só, a sentença que decretar ou homologar o divórcio do empresário pode ser oposta de imediato a terceiros, sem necessidade de qualquer averbação ou arquivo no registro público de empresas mercantis, leia-se junta comercial, né? Toda vez que a gente fala em registro público de empresas mercantis, leia-se junta comercial? Não, nós acabamos de ver que não, né? O registro, ele tem como finalidade dar publicidade, deixar público a interessados, terceiros, que aquela situação. Então, a sentença que decretar ou homologar o divórcio do empresário, para que ela seja oposta a terceiros, ela precisa ser devidamente registrada na junta comercial. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Nós falamos então sobre as espécies de empresários, nós falamos sobre as condições, nós falamos sobre as obrigações básicas e o descumprimento das obrigações traz consequências para o empresário e isso nós vamos ver num próximo encontro. Então não percam, só aqui na Qualis Concursos Direito de Empresa. Um abraço, pessoal!